Therian ou Therian, aportuguesado, né, na pronúncia que você preferir, né, fala sobre a identidade animal, né, como se fosse um animal interior que nós temos. Será que a gente tem de fato, Cid? O que você pensa? Quando a gente ouve ou a gente vê vídeos, né, de pessoas interpretando ou agindo como cachorro, né, geram ou outros animais também, né, lobo, já vi aí outros animais, acaba gerando um estranhamento, da mesma forma aí uma curiosidade também, né, para Sim. tentar entender, né, o que está por trás disso, o que significa, né, alguém querer se identificar como um animal. Só que se a gente for pegar na história da humanidade, né, o ser humano ele sempre usou símbolos para tentar se entender ou para tentar trazer justificativas, né? Os povos antigos tinham os animais espirituais, os totens, né? A força do leão, a liberdade do lobo. Existe muito significado nisso e a gente acaba projetando parte de nós nesses animais também. Só que a diferença é que está acontecendo atualmente numa escala que ela é digital, né? E esse digital ele entende-se como algo que viraliza, algo que ganha nome, algo que acaba gerando uma comunidade, né? Que vai atraindo cada vez mais pessoas identificadas. Porque quando alguém que se diz parte animal, né? Pode não estar falando só literalmente da biologia, ela está falando de um pertencimento, de uma questão de identidade. É como se ela fosse querer nomear algo interno, né? Trazendo aí na simbologia desses animais. Por exemplo, na adolescência, é uma fase que ela é intensa de construção, né? Estamos numa formação de identidade ali muito intensa. E quando a pergunta é quem eu sou, fica quase difícil de entender, insuportável de lidar, né? E muitas vezes essas respostas elas não vêm pelos caminhos tradicionais, elas vêm dessa forma, pessoas se identificando, né, como um animal, querendo virar um animal. Então a pergunta ela não precisa ser se isso acaba sendo normal ou anormal, né? Mas a importância da gente entender o que está por trás disso, o que isso emocionalmente está significando essa expressão no mundo, né? Isso. Eu lembro que a primeira vez que eu vi isso com muito mais, assim, de uma maneira muito visual, foi numa versão dos Power Rangers, né? Os Power Rangers, eles tinham, acho que o Beast lá, alguma coisa assim, né? Que eram as fezes Agora tu dele. se entregou, hein, Rafa? Entreguei. E, cara, eu achava muito legal, né? Porque isso trazia uma certa identificação com a personalidade da pessoa, né? Do Ranger ali, com aquele animal, né? Então, um era mais agressivo, o outro era mais com mais percepção, um era mais estratégico, um era mais rápido, e isso traz pra gente elementos mais visuais da nossa personalidade, né? Então, quando a gente quer se fantasiar de certa forma, né, como um animal, eu acho que a gente quer fazer isso. Eu acho que a gente quer tornar mais fácil a nossa identificação, né? A nossa, de alguma forma, como a gente se sente, como a gente se enxerga, como a gente se identifica de fato, né? E tem a questão do alter ego. O alter ego seria uma versão alternativa nossa, né? Então muitas pessoas usam um alter ego, principalmente artistas, né? O artista ele tem um alter ego, ele tem um jeito de falar, ele tem um jeito de se posicionar. Isso é muito comum, né? Entre atores, entre artistas, encarnar esse alter ego durante vários filmes até. Então é como se fosse o mesmo personagem que muda de cenário, muda de contexto, mas é aquele alter ego. E quando eu vi isso aqui, né, o Therian, o Therian, né, é, eu enxerguei isso, né? Então são pessoas querendo se comunicar através de um alter ego animal. Elas querem, olha, eu me identifico muito dessa forma,
né? Não é que ela quer ser aquele animal, ela se identifica com características daquele animal. Então é diferente, né? Da pessoa falar assim, ah, eu sou uma árvore. Não, você não é uma árvore. Ah, eu sou o gato. Não, você não é um gato. Aí são coisas diferentes. Pode ser, né, que vai para um caminho diferente. Mas quando você tenta criar relações, uma simbiose entre características suas e do animal, é uma questão de identificação, é uma questão de comunicação. E aí, quando acontece via mídias sociais, existe essa identificação com várias pessoas, você cria uma comunidade, você se sente acolhido. Isso vira uma coisa também prazerosa, né? Seja uma coisa de lazer. Então você consegue expandir essa coisinha mais psicológica, mais que você tem que ficar escondendo para um grupo. Então isso dá vazão, isso dá uma, uma sensação de pertencimento, mas também um cuidado, né, Cid? Um afago sobre aquilo que você antes tinha que esconder, mas agora você pode compartilhar. Então isso também pode ser muito legal. Aqui a gente não reage só à notícia, nós tentamos entender o que está por trás dela, porque comportamento humano a gente sabe que nunca é simples. Se inscreva no nosso canal e diga pra gente o que você acha desse comportamento dos humanos se identificando e agindo como os animais. Comenta aqui embaixo e deixe a sua visão. Até o próximo vídeo. Valeu.